quão consistente você é. Se você, como a maioria das pessoas, eu estou disposto a postar qualquer coisa que você poderia ser muito mais consistente do que você é hoje, com a sua saúde, com o seu negócio, com o tempo com a sua família. Porque o grande problema das rotinas é que elas são ótimas quando elas funcionam, mas o que a gente faz quando a rotina quebra? E no vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas simples para te ajudar quando a sua rotina quebrar. Dica número 1. Por mais que eu adoraria te dizer que você tem a possibilidade de ter a rotina perfeita, que um dia vai ser blindada, impecável e nada vai entrar no caminho dela, isso não é verdade. Haverão momentos em que a sua rotina vai quebrar. E é justamente por isso que você precisa de alguns rituais para saber como reagir na hora que essas coisas acontecem. E tem particularmente 2 rituais que são os mais importantes na minha visão. O primeiro deles são as revisões diárias. A revisão diária é um processo simples, em que em 5 minutos você vai olhar para o seu dia que deu tudo errado e você vai se perguntar o que foi que aconteceu, o que deu errado, o que deu certo, o que contribuiu para isso, como ele podia ser melhor, e você vai começar a identificar padrões. Porque se você tem o mesmo padrão acontecendo 5 vezes na semana, você já sabe onde é que você tem que agir. E quando você não faz a revisão diária, é muito fácil essas coisas ficarem esquecidas, você deixa para depois, ou você não tem clareza do que exatamente precisa ser feito, e é por isso que a revisão importa tanto. E ela vai levar justamente ao segundo ritual, que é o seu planejamento semanal. Muitas pessoas não fazem planejamentos semanais porque elas acham que é desnecessário, mas na minha visão, o planejamento semanal é talvez a atividade mais importante para você trazer foco e produtividade para sua semana, porque você já tem clareza agora do que aconteceu na sua revisão diária e tem esse padrão aí que está ferrando tua vida, e agora é o momento de pensar qual a melhor maneira de eu resolver esse negócio. Não significa dizer que você vai acertar de primeira e tudo vai se desenrolar num passo de mágica, mas sem uma revisão diária é muito provável que ou você vai postergar a solução desse negócio por muito mais tempo do que deveria, ou você sequer vai ter um plano de ação para ele. O que me leva à dica número 2. Conversando com os meus clientes sobre organização e produtividade, é muito notável perceber como a maior parte deles não se planeja para quando as coisas dão ruim. A maior parte deles cria um plano e fala: vai dar certo, Deus vai me ajudar, e cruzam os dedos e, por favor, faz dessa vez dar certo. E é claro que inevitavelmente as coisas vão dar errado de tempos em tempos. E mais do que isso, em geral, as coisas que dão errado são altamente previsíveis. Se você parar para pensar 5 minutos nas coisas que podem acontecer, é muito provável que você vai ter uma lista bem precisa das coisas que acontecem de errado com você. E é justamente por isso que você precisa de planos de contingência. E quando a gente está falando de rotina, tem fundamentalmente 2 coisas que eu gosto de fazer. A primeira delas é o plano do caos, ou o pré-mortem. Ao invés de você esperar alguma coisa dar errado para você avaliar o que deu errado, você faz um exercício criativo de vamos partir do pressuposto de que isso deu errado. O que é que aconteceu? E você começa a explorar essas possibilidades. É porque você saiu atrasado? É porque choveu? É porque tinha um trânsito insano ao longo do caminho? O que é que foi que aconteceu? E você começa a pensar nesses cenários e naturalmente você já vai começar a ter uma ideia de como você pode lidar com eles, como você pode se antecipar, como você pode evitar, como é que você pode contornar. E quanto mais complexa é a atividade, mais importante é que isso seja feito. E a segunda coisa que eu gosto de fazer é ter uma versão simplificada daquela etapa da minha rotina. Então, se eu vou, por exemplo, fazer uma palestra em algum lugar, a palestra é de 1 hora, mas eu sei que pode dar BO nesse evento, o evento está atrasado e alguém fala: André, pelo amor de Deus, você precisa encerrar mais cedo. Então eu sempre tenho uma versão de 30 minutos da minha palestra, caso isso aconteça. Isso já me salvou diversas vezes, a galera do evento ficou muito grata porque eu coloquei o evento no horário certo e tudo foi muito bom. E você pode pensar isso também de uma forma mais simples em coisas do dia a dia, tipo na sua rotina de exercícios. Não é porque não deu para você ir para sua academia que você não pode ter uma versão reduzida de exercícios de 5 a 10 minutos, um HIIT que seja, que você pode fazer na sua casa. Não é ideal, mas entre fazer um HIIT de 10 minutos e não fazer nada, o HIIT de 10 minutos é muito melhor. O que me leva à dica número 3. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos estavam com um problema muito grande. Foi uma guerra que durou 20 anos e ao longo desse tempo alguns estudos foram feitos e eles se deram conta de que os combatentes que estavam lá no Vietnã, 1 de cada 3 tinha usado heroína e 1 de cada 5 estava efetivamente viciado.
E a administração estava muito preocupada com, cara, o que é que vai acontecer quando a gente trouxer milhares de soldados de uma guerra com transtornos de tudo quanto é ordem, viciados em heroína. Cara, isso pode ser um problema de saúde pública e de segurança muito, muito grave. E a administração se dedicou um bom tempo para pensar como é que eles iam fazer para resolver esse problema e contornar e tudo mais. E para surpresa da maioria deles, quando essa galera voltou para os Estados Unidos, a maior parte não tinha mais esse problema. A maior parte é como se nem tivesse passado por isso para começo de conversa. Porque como James Clear descreve no Hábitos Atômicos, o ambiente tem um peso muito grande nos hábitos. O fato desses soldados estarem em um ambiente completamente diferente fez com que esse hábito praticamente desaparecesse. E você precisa entender como fortalecer os seus hábitos para evitar que aquele hábito que você deu duro para fortalecer não desapareça dessa mesma maneira. E se você quer saber como criar hábitos duradouros, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou te contar.